Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos, como é bom nos encontrarmos. Como hoje é quarta-feira, eu gostaria de encontrá-lo pessoalmente, porque aqui no programa, ainda que você consiga me ver, eu não consigo vê-lo. Gostaria muito de abraçá-lo hoje à noite em nosso culto de oração, a partir das 7 horas da noite em nossa igreja. Ou você pode procurar uma outra igreja evangélica, uma outra igreja batista, próxima à sua casa, mas dedique algum tempo à oração hoje. E a oração em conjunto é tão agradável, é tão bom estar com outros irmãos, compartilhar nossas ansiedades, nossas necessidades, orar uns pelos outros. Nós nos sentimos amados, acolhidos, cuidados. É tão bom viver essa experiência, e você é nosso convidado então para esse encontro a partir das 7 horas da noite em nosso culto de oração. Quero deixar um abraço especial, claro, para os que hoje completam mais um ano de vida. A vocês um abraço muito especial e o desejo de muitas bênçãos do Senhor e muitas felicidades sobre o seu viver. E a todos o convite para que os próximos minutos, alguns minutos apenas, sejam dedicados ao estudo da Palavra de Deus. Você é nosso convidado. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12, nós lemos o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Convém lembrar que esse texto é uma continuação dos versículos antecedentes que nós mencionamos na segunda-feira e na terça-feira aqui. O apóstolo Pedro se dirige àqueles que já conhecem a Cristo. Ele os apresenta como sendo a nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Ele enfatiza a missão que essa igreja tem, que esse povo de Deus tem, de falar de Jesus, de anunciar Jesus aos outros. Em seguida ele lembra que esse povo passou por uma transformação, porque o Evangelho faz isso, o Evangelho resgata as almas perdidas e propõe uma nova vida, uma nova história. Nessa história nós somos um povo porque somos tornados família de Deus, uma vez que estamos unidos em Cristo Jesus, todos fomos salvos em Cristo Jesus. E então, sendo esse corpo de Cristo, sendo essa família de Deus unidos em Cristo Jesus, nós somos agora, nos versículos que lemos, desafiados a assumir uma postura, primeiro, coerente com aquilo que nós ensinamos. Ele diz que é como se nós não fôssemos mais cidadãos dessa terra, fôssemos agora cidadãos de um novo reino. Somos um outro povo. E nós precisamos então, diante das situações vigentes nesse mundo onde nós vivemos, ter a sabedoria necessária, o discernimento necessário para não nos envolver com aquilo que não corresponde ao projeto de Deus, com aquilo que fere o plano de Deus, com aquilo que desagrada a Deus. Significa dizer que mesmo que a sociedade aceite, tolere e até promova determinados comportamentos, nós não podemos abraçá-los se eles vão de encontro àquilo que o Senhor Deus nos ensina na sua palavra. Precisamos ser então coerentes com o Deus que conhecemos e com a mensagem que defendemos. É indispensável que a igreja de Cristo, que o povo de Deus, assuma essa atitude. Ainda que vivamos como seres humanos pressionados pelas tentações carnais, para usar a expressão empregada pelo apóstolo Pedro. Carnalidade tem a ver com tendência ao pecado, é esse o sentido em que essa palavra aparece no Novo Testamento. A tendência ao erro, as tentações, a sedução do pecado em nossa vida. Precisamos então ter o equilíbrio e a sabedoria necessários para identificar aquilo que não corresponde ao projeto de Deus e para nos desviar disso. Ser coerente significa assumir uma postura de obediência a Deus apesar das tentações. Não apenas isso. Assumir uma postura de obediência a Deus apesar da pressão da sociedade. Seremos muitas vezes instigados, induzidos a viver como todos vivem, a aceitar como normais determinados comportamentos que são contrários às Escrituras, principalmente numa sociedade permissiva como aquela em que vivemos hoje. No século XXI assistimos a uma atitude de absoluta permissividade, uma atitude de relativismo ético, uma atitude de abandono aos valores.
os valores e princípios cristãos são hoje chamados de tabus, e em nome dessa expressão tabus, eles são combatidos. Hoje nós somos muitas vezes combatidos justamente por defender alguns valores sublimes como a família, a preservação da família, a preservação do casamento, apesar de todas as dificuldades. E a experiência nos mostra como vale a pena preservar o núcleo familiar, apesar de todos os bombardeios, e quão alto é o preço pago por aqueles que permitem que sua família seja destruída. As tentações tentarão nos desviar, as pressões sociais tentarão nos desviar, mas a proposta é que sejamos firmes. E é interessante que o versículo 12 menciona uma possibilidade. É possível que nós sejamos até mesmo combatidos, até mesmo criticados por essa seriedade, por esse zelo, por esse cuidado. Mas é como se o texto dissesse que ainda que sejamos combatidos pela sociedade, ainda que sejamos criticados pela sociedade, haverá um momento quando as pessoas reconhecerão nossa seriedade e perceberão que vale a pena preservar os princípios e valores cristãos. É curioso perceber que há alguns lugares nos quais os cristãos chegam a ser ridicularizados, ambientes de trabalho, eles são até às vezes ridicularizados por sua postura, por sua correção e por sua coerência. No entanto, as pessoas sabem que no momento de dificuldade há a quem recorrer, porque essas pessoas, ainda que ridicularizadas, são justamente os pontos de referência quando as crises chegam e quando as dificuldades chegam. Quando nós cristãos assumimos uma posição de coerência, de correção e de zelo para com os valores e princípios sagrados, nós passamos a brilhar em meio às trevas, e é esta a proposta do Senhor para a sua igreja em pleno século XXI, que tenhamos a coragem, que tenhamos a sabedoria para não transigir e para preservar os ensinamentos das Escrituras com uma ética correta diante de Deus, com uma postura e uma conduta morais que correspondam ao projeto do Senhor. Que a nossa vida demonstre ao mundo que vale a pena obedecer ao nosso Deus. Esse é o meu desafio para você no início desse dia, com as coisas que irão acontecer hoje, com as coisas que acontecerão nos dias ainda por vir. Assuma esse desafio. Vamos orar. Pai querido, o Evangelho nos transforma e a Tua Palavra nos ensina o modo como devemos viver. Mas precisamos, Senhor, da coragem, precisamos da disposição e da ousadia para agir no mundo, muitas vezes, superando as tentações e encarando as pressões. Ajuda-nos a fazer diferença onde nós estamos, mostrando como se deve viver em conformidade com a Tua Palavra, com os Teus ensinamentos, numa vida que vale a pena. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.